Paz do Senhor, meus irmãos. Quero contar um pouco do meu testemunho. Bispo Vanderlei Mariano, está de Araguari. Mas eu queria pedir para você inscrever no meu canal. Além do meu testemunho, se você puder inscrever no meu canal, eu fico muito satisfeito. Quero contar a história da Igreja Missionária Pentecostal. Eu era uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor. Eu estava em casa e um certo dia apareceu um casal de missionários de Goiânia. Falaram que Deus tinha uma obra na minha vida, que Ele ia entregar o ministério nas minhas mãos. Quando eles falaram aquilo ali, eu não acreditei muito não. Achei que era mais um falso profeta, que era mais um que estava brincando com Deus. Mas a partir daquele dia, Deus começou a me incomodar, e de repente, eu estava passando numa rua, onde era um prostíbulo, e ali Deus falou assim: aí você vai começar a minha obra. Eu achei que eu ia começar a obra de Deus num lugar mais no centro, num lugar mais povoado, num lugar mais sistemático. Mas Deus falou para mim: é nessa rua desse prostíbulo que você vai começar essa obra. Comecei ali a obra sem banco, comecei a igreja missionária ali sem banco, comecei a igreja missionária sem som, na cara e na coragem, obedecendo, a voz de Deus. Não ia ninguém, por ser um lugar onde foi um prostíbulo. E ali eu fazia culto para os bancos, não ia ninguém. E somente a minha esposa e meus meninos e uma filha de criação. Mas não ia ninguém ali, porque quem queria ir numa rua, numa igreja, onde era um prostíbulo. E ali eu fiquei, fazendo a obra de Deus, por mais de um ano, sem membro, vendendo as coisas de casa para pagar o aluguel da igreja. Vendia fronha, vendia travesseiro, tudo que nós tinha, nós começou a vender, porque o aluguel vencia e não tinha dízimo, não tinha oferta, porque não tinha membro. Nós começou a vender o que nós tinha para pagar o aluguel. Chegou num ponto que eu falei com Deus, Deus, não dá mais não, nós não tem mais nada para vender, minha luz está cortada, minha luz está cortada, e como é que vai fazer, Deus? Eu vou ter que fechar a obra, porque tá difícil, não tem membro. Eu tô aqui mais de ano fazendo a obra do Senhor, não tem membro, não tem dinheiro, tô vendendo tudo que eu tenho. Se o Senhor não me chamou para fazer a obra, eu vou fechar a igreja, Deus. Mas se o Senhor me chamou, o Senhor vai me dar uma resposta, porque eu estou sendo envergonhado. E na época, muitos pastores falavam que Deus não tinha me chamado nada, que o meu ministério não ia passar de 3 meses. Então ali eu passei uma provação muito dura. Minha luz ficava cortada, eu ia para a igreja fazer o culto, às vezes não tinha o que comer, eu ia para a igreja fazer o culto. Eu me lembro que eu tinha um sapato, ele era furado, e debaixo do sapato eu colocava um papelão para não machucar os meus pés. Um dia uma irmã viu eu com esse sapato furado, comprou um par de sapato para mim, e eu comecei então ali a pregar a palavra de Deus, porque eu fazia a obra de Deus com o sapato furado, eu estava numa prova, desempregado, e eu fiquei ali insistindo na promessa de Deus, indo para os montes, orando e sofrendo ataque, sofrendo retaliação. Eu continuei firme na obra, perseverando com a minha família. Às vezes tinha o que comer, às vezes não tinha. Deus levantando pessoas para nos abençoar com comida. E foi uma prova muito difícil.
muito difícil a prova. E um dia eu falei com Deus, Deus, eu não aguento mais. Se essa igreja missionária foi o Senhor que levantou mesmo, o Senhor vai honrar essa obra, porque do jeito que tá muito difícil. Eu estou pregando de sapato furado, eu estou pregando sem roupa, tudo velha minhas roupas, não tenho o que comer em casa, luz cortada. Eu me lembro que um dia foi 3 pastores me visitar e eles chegaram tarde, era por volta de 5h30. E ali conversa vai, conversa vem, começou a escurecer. E eu, tentando enganar os pastores, falei que a CEMIG estava arrumando a luz da rua, mas na verdade a minha luz estava cortada. Aí quando eles foram embora, passou meia hora, um deles voltou e disse: pastor, estou te dando esse dinheiro aqui para o senhor pagar a sua luz. Sua luz está cortada. O senhor não quis falar para nós, mas Deus falou com nós que a sua luz está cortada. E esse dinheiro aqui é para o senhor pagar a sua luz. E eu paguei minha luz. Mas foi muita luta para trazer a igreja missionária até aqui. Foi muita luta, foi muita prova. E eu vim perseverando. Aí lá dessa rua do prostíbulo, eu fui lá para Minas Gerais, aluguei um cômodo maior, ali na Minas Gerais. Mesma prova. Não tinha dinheiro para pagar o salão, não tinha dinheiro. Eu achava que se eu mudasse de lugar, a obra ia alavancar. E não foi o que aconteceu. Muita prova, muita luta, muita perseguição, retaliação. Eu me lembro que tinha um grupo de irmãos, que a gente não vai citar de qual igreja, que estava doidinho para ver meu tombo. Um dia, foi um pregador, um profeta pregar na minha igreja, e esse grupo de irmãos foi lá para ver esse profeta me envergonhar. Eu lembro disso até hoje. Só que a igreja lotou de gente querendo ver o meu tombo. Mas Deus usou a boca do profeta para falar assim: ai daquele que pisasse nessa igreja. Que esse profeta falou que ele viu um sapatão e via essa igrejinha debaixo desse sapatão. Então ali eu vi muita gente chorando, que eles foram para ver meu tombo, eles foram para ver minha vergonha. Mas Deus me exaltou, porque Deus falou assim: ai de quem pisar nessa igreja. E eu vim perseverando, debaixo de perseguição, debaixo de retaliação. E depois de 2 anos, Deus nos honrou com um terreno aqui no bairro Brasília. E foi aonde eu fiz uma igrejinha pequenininha, porque não tinha recurso, né? Não tinha recurso, não tinha como erguer aquela igreja. Fiz uma igrejinha pequenininha, com muita luta. Levantava tijolo, os cavalos jogavam no chão, não tinha como erguer os tijolos novamente, não tinha dinheiro. Uma luta para erguer uma igrejinha. E aí, o que aconteceu foi que, com muita luta, nós fizemos uma igrejinha pequenininha, e essa igrejinha, caía fogo nessa igrejinha, muita unção caía nessa igrejinha. Fiquei um tempo nessa igrejinha. Aí de repente Deus ordenou que jogasse aquela igrejinha no chão. Deus queria uma igreja maior. Nós jogou a igrejinha no chão. Aí de repente nós começamos a fazer uma igreja maior, que é essa que nós estamos aqui no bairro Brasília. Aí de repente acabou o dinheiro, não tinha como acabar a igreja. E agora? A igreja tudo descoberta, só no tijolo, sem dinheiro. Eu comecei a fazer culto debaixo de chuva. Às vezes tinha que pôr lona para fazer o culto. E comecei a fazer culto na terra. Comecei a fazer culto debaixo de chuva. De repente Deus começou a nos abençoar, levantando pessoas, até mesmo que não são da minha igreja, para me ajudar. E ali a obra foi erguendo, tampamos
a igreja, começamos a fazer os cultos, Deus foi mandando pessoas, começou a chegar pessoas, né? Começou a chegar gente, e as pessoas começaram a me ajudar com suas ofertas, e nós começamos a arrumar a igreja, começou a trabalhar na igreja, e hoje a igreja missionária é essa igreja abençoada, que no bairro Brasília, uma linda igreja, que no bairro Brasília. Não foi fácil chegar até aqui, foi debaixo de muita lágrima, debaixo de muito choro, né? Passava a noite chorando, lutando com essa igreja, sendo retalhado, sendo perseguido, pessoas me xingando, falavam que eu era falso profeta. Foi uma luta para chegar até aqui. Mas graças a Deus, Deus foi fiel. Nós passamos uma época de prova, onde eu não tinha nem sapato para calçar para ir para a igreja. E o sapato era furado, eu colocava um papelão debaixo do sapato e calçava. Mas mesmo assim a brita entrava e machucava meus pés. Foi uma luta para trazer essa obra até aqui. Uma luta muito grande. Então, meus queridos, estou contando um pouco do testemunho dessa igreja, da igreja missionária aqui no bairro Brasília. Essa igreja começou dentro de um prostíbulo. Nesse prostíbulo tinha morrido 2 prostitutas. Eu comecei a obra ali sem banco, sem som. Eu comecei essa igreja missionária ali, só Jesus sabe. Quando chovia, dentro da igreja, molhava mais do que do lado de fora. Minha caixinha de som pequenininha, quando eu ia falar, parece que tinha um rato dentro da caixa. Eu no monte orando, chorando na presença de Deus. E Deus veio me trazendo. Deus veio me trazendo, me dando força. Deus veio me trazendo, me soprando. Eu fui vindo. Aí construí essa igrejinha pequenininha aqui, no bairro Brasília. Deus mandou jogar a igreja pequenininha no chão. Construiu uma maior, que é essa aqui do bairro Brasília. Igreja missionária aqui no bairro Brasília. É uma igreja, um testemunho muito grande. Eu me lembro, certa feita, quando nós estávamos aqui, eu estava aqui furando broca. Furando broca sem dinheiro para encher broca. Furando broca sem ter dinheiro para colocar ferragem. Né? E ali eu furando broca, sem nada. Aí, de repente, eu vi, né, quando uma pessoa de branco disse: o que vai ser aí? Aí eu falei: a igreja missionária. Aí eu vi a pessoa de branco falando assim: aí vai acontecer muito milagre. Essa igreja é de Deus. Falei: amém. Quando eu fui olhar, aquela pessoa tinha desaparecido. Isso aconteceu quando essa igreja do bairro Brasília estava sendo construída. Então, vai fazer 16 anos que essa obra está de pé. Vai fazer 16 anos que eu estou na frente dessa obra. Muitas pessoas, às vezes até julgam essa obra, mas não sabem quantas almas essa igreja ganhou para Jesus. Não sabe quantas almas que queriam suicídio, que essa igreja impediu o suicídio. Não sabe quantas prostitutas, quantos viciados em drogas, em bebida, que essa igreja libertou. Vai fazer 16 anos. Nós estamos dirigindo essa obra aqui no bairro Brasília. E nós estamos aqui, a segunda-feira, às quartas, sexta, domingo, fazendo a obra de Deus. Além dessa aqui, nós temos uma outra congregação, lá no bairro Vieno. Nós também temos uma outra congregação, na parte alta do Goiás. Nós também temos uma congregação em Monte Alegre de Minas. Nós também temos uma congregação no bairro Santa Helena. Nós temos uma congregação também em Uberlândia. Foi uma obra
que começou dentro de um prostíbulo. Foi uma obra que começou dentro de uma casa de prostituição. Passei luta, comi o pão que o diabo amassou, mas ali Deus estava provando a minha fé. Ali Deus estava provando a minha fé. Ali Deus estava provando a minha fé. Chamava os pregadores para ir pregar lá. Os pregadores falavam que não ia, porque a igreja estava numa rua onde era um prostíbulo. Ninguém queria pregar lá. E eu estava ali. Eu estava ali pregando. Estava ali pregando para os bancos. Estava ali fazendo a obra de Deus. Com amor, com carinho, com determinação. E dali, nós veio ao bairro Brasília. Onde aqui está a nossa sede do bairro Brasília. Então o testemunho dessa igreja, muito forte. Testemunho dessa igreja, missionária muito forte. Né? Por várias vezes pensei em parar, pensei em desistir de tanta luta, tanta prova, mas Deus sempre me dando força para mim continuar, e eu continuando e fazendo a obra de Deus. E graças a Deus vai fazer 17 anos que essa obra está de pé. Essa obra começou da cinza. Essa obra começou do nada. Essa obra começou do zero. Essa igreja não tinha nome. Essa igreja, ninguém acreditava nessa igreja. Na boca de muitos, essa igreja era do diabo. Essa igreja era do capeta. Mesmo assim, nós aguentou firme. Nós superou tudo isso aí. As retaliações, as perseguições. E hoje, o nome dessa igreja, Missionária Pentecostal do Brasil, está em quase todo mundo. Está nos Estados Unidos. Gente dos Estados Unidos já sabe dessa igreja. Essa aí está na Espanha. Está em Berlim. O nome dessa igreja está em vários lugares do Brasil. Em vários lugares do mundo. Conhece essa igreja. Conhece essa igreja. Conhece o Deus dessa igreja. Mas quando nós começamos essa obra, ninguém acreditava. As pessoas falavam que vinha aqui na igreja. Muitos falavam, você vai lá visitar aquele doido, visitar aquele falso profeta, aquela igreja do diabo, aquela igreja do capeta. Mas mesmo assim, nós continuamos firmes na presença de Deus. Mas mesmo assim, nós continuamos firmes na presença de Deus, fazendo a obra, né? Cumprindo o nosso dever para com Deus, e nós chegamos até aqui. Com a graça de Deus, nós chegamos até aqui. Né? Então, eu deixo esse testemunho. Quer dizer para você, estou contando esse testemunho para você não desistir. Esse testemunho é para edificar a sua fé. Esse testemunho aqui é para edificar a sua fé. É para mostrar para você que se você também perseverar, que você não desanimar, você também vai conseguir. Não desanima, minha irmã. Não desanima, meu irmão. Diante das lutas, das perseguições, das retaliações. Não desanima. Não desiste. Porque nós não desistiu. Nós não desistiu. Foi um começo difícil. Ano 2002. 2002. Essa obra começou. Vai fazer 17 anos que essa obra está de pé. Pela mão de Deus. Pela graça de Deus. E quero finalizar dizendo para você que a igreja missionária, a história dessa igreja missionária, fica na Avenida Maria Badia da Costa, 780, bairro Brasília. Segunda, quarta, sexta e domingo. É o dia dos nossos cultos. Inscreve no nosso canal no YouTube, Bispo Vanderlei Mariano. Entra lá, inscreve no nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida. Esse é o testemunho da igreja missionária
pentecostal. Amanhã, nessa sexta-feira, né, já é sexta-feira, o nosso culto aqui na sede. Deus abençoe sua vida, que esse testemunho possa edificar a sua vida. Não desiste, não desanime, não pare, continue, lute, sua vitória vai ser grande, sua bênção vai chegar, em nome de Jesus. Igreja Missionária Pentecostal começou do zero, na prova, na luta, não tinha nada, não tinha nome, não tinha recurso, não tinha nada, mas o Deus que mandou abrir essas portas, veio nos trazendo, e nós chegamos até aqui, 17 anos na presença de Deus. Fica com Deus, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.